É, não é? Bom. Pedia novamente silêncio na sala. Boa noite a todos outra vez. Caras e caros colegas, a Associação Académica de Coimbra já conta com 126 anos de história. Em Portugal não há estrutura com características como a nossa e estou certo, a história demonstrou que sempre soubemos estar do lado daqueles que temos o dever de representar, os estudantes. Foi assim em 1969, na crise académica, foi assim na década de 90, na luta contra as propinas, foi assim em 2004, na invasão do Senado, e foi assim em 2010, na luta contra o Decreto-Lei 70 de 2010. E em todos estes momentos existiram alturas em que não tínhamos uma opinião maioritária e momentos em que a nossa opinião, olhada por alguns como radical e por nós como irreverente, foram diversas vezes alvo de tentativa de descredibilização. Mas tínhamos nós, os estudantes. Hoje, nada é diferente. Vivemos num país onde o abandono escolar é cada vez maior, onde existem falta de meios para todos no acesso à prometida igualdade de oportunidades, onde continua a não existir a esperança para um rumo dos jovens e do governo dos jovens, do governo e para Portugal. Foi nesse espírito, com a consciência das dificuldades que vivem os nossos colegas e da necessidade de alertar o país para essa realidade, que no passado dia 9 de março marcámos em Assembleia Magna um protesto para o dia 24 de março, Dia Nacional do Estudante, data que celebra as lutas estudantis, idealizando e relembrando a crise académica de 1962. No âmbito das celebrações do Dia Nacional do Estudante, foi ainda aprovado, em Encontro Nacional de Direções Académicas, um conjunto de iniciativas para celebrar a data referida, entre as quais a realização de um conjunto de debates que terminou em Coimbra, com a Conferência sobre a Crise Académica de 1969, no dia 17 de abril. Nessas semanas, tudo decorreu com a normalidade prevista, tendo as próprias associações e federações, como é hábito e como é natural, decidido que cada estrutura teria liberdade para a realização de iniciativas locais nesse dia. As comemorações teriam ainda uma reunião pedida com o Sr. Presidente da República, que acabou por ser adiada para o próximo dia 25 de junho, por motivos de agenda do mesmo. Não existiu, portanto, qualquer definição de um almoço ou reunião de trabalho com o Primeiro-Ministro. Aliás, nem seria tal definição possível, já que o convite chegou apenas no dia 18 de março, poucos dias antes da data da celebração estudantil. No dia 18, como referido, o movimento associativo foi convidado, durante o mesmo dia, por António Costa, para uma reunião no dia 24 de março, durante a manhã, e por o gabinete do Primeiro-Ministro para um almoço em Braga nesse mesmo dia. A Associação Académica de Coimbra rejeitou os dois convites, precisamente com os mesmos argumentos. O Dia do Estudante, entendemos nós, deve ser passado com os estudantes. E, para além disso, já estava agendada a iniciativa de Mãos e Pés Atados, que coincidia com os dois eventos. Contudo, a recusa do convite foi devidamente esclarecida e, no mesmo momento, a AC demonstrou-se disponível em reunir em outro momento oportuno, como acabou por acontecer semanas depois com o Ministro da Educação. O restante movimento associativo acabou por aceitar o convite para almoço com o Primeiro-Ministro, em Braga, decisão que sempre, repito, sempre respeitámos. A decisão tornou-se pública e ganhou mediatismo, fruto da partilha por parte de vários cidadãos, estudantes e não estudantes, de norte a sul do país, nas redes sociais, com várias mensagens de apoio perante a atitude tomada pela Direção-Geral. A Associação Académica nunca, sublinho nunca, procurou tentar tirar dividendos dessa recusa com o objetivo de prejudicar outras associações ou federações que aceitaram o convite. Aliás,
todas as declarações públicas feitas pela AC durante esse período sempre demonstraram respeito pela decisão dos colegas de outras estruturas associativas. Após o dia 24 de março, foram realizadas todas as iniciativas previstas em Encontro Nacional de Académicas. Existiu ainda uma reunião com o Ministro da Educação e com o Secretário de Estado, na qual a Associação Académica de Coimbra marcou como é habitual presença. Importa ainda referir o seguinte: todas as reuniões marcadas pelo Movimento Associativo Nacional ou por outras entidades ligadas ao ensino superior sempre contaram com a presença da Associação Académica. Depois destes acontecimentos, as associações e federações académicas reuniram no Porto, no passado dia 2 de maio, tendo como primeiro ponto de ordem de trabalhos o balanço do Dia do Estudante. A forma como a Associação Académica de Coimbra foi recebida deixou-nos surpreendidos e perplexos. Nessa mesma reunião, existiram ataques por parte de algumas estruturas à AC, acusando-nos de falta de lealdade institucional, de destabilização do movimento associativo, de vontade pessoal e política de mediatismo e de má educação. A má educação, refira-se, foi apontado como recorrente por parte da AC nas diversas reuniões com o Secretário de Estado do Ensino Superior e com o Ministro da Educação. Sou-vos sincero, não me recordo em algum momento de ter tido, enquanto Presidente da AC, nas diversas reuniões com o Governo de Portugal, qualquer ato de deselegância ou de má educação. Fomos, isso sim, pressionantes, irreverentes e demonstrativos da desilusão e desconforto por parte de todos os estudantes que representamos. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso desígnio. Para terminar, foi ainda pedido por parte de algumas estruturas um pedido de desculpas pela atitude tomada pela AC no dia 24 de março, que prejudicou, dizem alguns, ou algumas estruturas, o movimento associativo. A Associação Académica recusou todo tipo de comentários e todos os pedidos feitos, porque, repito, a Associação Académica não deve, nem pode, nem pedirá desculpas por ter passado o Dia dos Estudantes com os estudantes. Pese embora todos os comentários ditos nesta reunião, a AC demonstrou o seu descontentamento, mas a sua vontade de cooperar em prol dos estudantes e do ensino superior, com requisitos que nos parecem fundamentais. A obrigatoriedade de cada estrutura, dentro da autonomia que os seus estatutos lhe preservam, de conservar a liberdade para defender aquilo em que acreditam como bem entende, não devendo sofrer represálias ou ataques por discordar aqui ou ali da maioria. Afinal, estamos em democracia e a discórdia, muitas vezes, beneficia o debate e o encontro de melhores soluções. No final da reunião existiu um consenso, parecia-nos nós, trabalhar num clima de respeito em prol dos estudantes. Saímos da reunião convencidos que, finalmente, estaríamos a caminhar no rumo certo. A existência, no seio do movimento associativo nacional, de um clima de respeito e de compreensão pelas opiniões de cada um, tentando as diversas estruturas caminhar no mesmo sentido, sem nunca criar represálias ou hostilidades de quem discorde ou faça diferente. Estávamos enganados. A nossa atitude, nos dias seguintes, foi demonstrada por diversas formas com o objetivo de cooperar, nomeadamente em demonstrações de disponibilidade para fazer parte da redação de um caderno reivindicativo a ser apresentado em Encontro Nacional de Direções Associativas. Contudo, pese embora a boa vontade demonstrada, no dia 17 de maio, a Associação Académica de Coimbra tomou conhecimento, oficiosamente, que o movimento associativo havia marcado uma reunião para o dia 19 de maio com o CSISP, portanto, o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, sem ter dado conhecimento à Associação Académica dessa mesma reunião. Após contacto telefónico, o responsável por marcar a reunião informou-me que não se sentia confortável com a presença da AC nas reuniões por ele marcadas, fruto do registro agressivo, palavras utilizadas pelo próprio, da AC, e que por isso mesmo não voltaria a convidar a académica para reuniões do movimento associativo com qualquer entidade que fossem por eles marcadas. Esta atitude surpreendeu-nos, uma vez que nunca, repito, nunca tal foi visto no seio do movimento associativo. Na sequência desta atitude, decidimos marcar uma reunião extraordinária de académicas para Coimbra, para a passada terça-feira. O desfecho dessa reunião todos já conhecem.
mas o que se passou na mesma ainda não. É importante, contudo, que tomem o devido conhecimento. Depois da AC ter demonstrado o seu descontentamento pela atitude tomada, fomos brindados com um conjunto de argumentos que não honram nem a liberdade, nem a autonomia de cada estrutura. O argumento voltou a ser a atitude tomada pela AC no dia 24 de março, referindo a algumas estruturas que ainda não tinha existido o pedido de desculpas devido e que, a partir daquele momento, a AC teria de ir, com o tempo, adquirindo a confiança das demais estruturas, caso quisesse continuar a trabalhar dentro dos moldes previstos. Sendo assim, seria normal não ser informada das reuniões e que isso seria repetido caso a nossa postura não se alterasse. Depois de ouvidas as estruturas que entenderam tomar a palavra, a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra informou as restantes estruturas presentes de que nem pediria desculpa pelo protesto realizado no dia 24 de março, nem estaria disponível para ir adquirindo confiança sobre pena de não ser convidada para as reuniões que fossem marcadas. Na sequência destas explicações, referimos a surpresa por a questão do dia 24 de março voltar a ser tema, já que tinha sido encerrada a discussão na reunião anterior. Com o clima de repressão e de hostilidade instalada, entendemos que não estavam reunidas as condições para continuarmos a reunião de trabalho, informando os presidentes das estruturas presentes que iríamos, nos próximos dias, ouvir os sócios da Associação Académica de Coimbra sobre a continuidade ou não da AC neste movimento associativo. É assim que chegamos aqui hoje, numa decisão tomada pela Direção-Geral e pelo Conselho Internúcleos. Antes de apresentarmos a moção que já têm em mão, certamente, deixem-me dizer-vos o seguinte. A Associação Académica de Coimbra não pede desculpa por ter passado o dia do estudante com os estudantes. A Académica, a mais antiga e prestigiada Associação Académica do país, tem de recusar fazer parte de um movimento associativo que tem como base a opinião do unanimismo, assim que é, não permitindo ideias diferentes, ideologias diferentes e rumos diferentes. Queremos, sim, um movimento associativo independente, que respeite as diferenças e que faça verdadeiramente uma representação dos interesses dos estudantes. Sozinhos ou acompanhados, cá estaremos, como sempre, para defender o ensino superior público, gratuito e de qualidade, para defender os estudantes e para defender o futuro dos jovens portugueses. Disso que ninguém tenha dúvidas. Assim, ao primeiro dia do mês de junho do ano 2015, propõe-se a não comparência da Associação Académica de Coimbra nos encontros nacionais de académicas e nos encontros nacionais de direções associativas. A organização viu um roteiro por Coimbra e pelo país, com o intuito de reunir com as diversas entidades ligadas ao ensino superior e à juventude nas primeiras 2 semanas do mês de junho. Estas reuniões terão como principal objetivo a auscultação das mesmas e da apresentação de propostas sobre as matérias da educação, para que a AC possa procurar apoio para as suas propostas na campanha para as eleições legislativas e para os próximos anos da governação do país. A apresentação do livro com as reivindicações da AC na área do ensino superior na 3ª semana do mês de junho. Agendar reuniões com todas as estruturas candidatas ao Governo de Portugal durante o período de campanha no edifício da AC, seguidas de uma visita pela Universidade de Coimbra a partir do mês de junho até ao mês de setembro. A AC pretende apontar as fragilidades do ensino superior, apresentar propostas e efetivar compromissos de implementação de determinadas medidas na próxima legislatura. Marcar uma conferência de imprensa no edifício da AC no dia 2 de junho às 12 horas para expor os resultados da Assembleia Magna e o rumo da AC no panorama nacional. Caros colegas, para terminar, dizer-vos o seguinte. A Direção-Geral tomou esta decisão de ouvir os estudantes e esta será uma decisão dos estudantes. Mas há um ponto que nós devemos sempre refletir. Temos 127 anos de história. A Associação Académica de Coimbra muitas vezes esteve sozinha em alguns combates, olhada com algum descrédito por outra estrutura, sejam elas quais foram, mas sempre manteve a sua linha de irreverência e sempre na verticalidade da defesa dos interesses dos estudantes, do ensino superior e do país. É este o nosso desígnio
e é este o caminho que a Direção-Geral pretende tomar. Sozinhos ou acompanhados, defender os estudantes e defender o ensino superior de Portugal. Muito obrigado. Algum pedido de esclarecimento? António Arnau, Faculdade de Direito. O plenário, aliás, este púlpito está muito alto, não estou habituado a púlpitos altos, não me levem a mal. Boa noite a todos, colegas. Primeiro, começar pelo cumprimento que é da praxe que se faça, cumprimentar a mesa na pessoa da colega Rita Andrade, Presidente da mesa, que já foi confundida com a Rita Pereira há pouco tempo, ouvi dizer. Cumprimentar a Direção-Geral na pessoa do Sr. Presidente da Direção-Geral, o colega Bruno Matias, e fazer um pedido rápido de esclarecimento, porque eu vim cá para ser informado relativamente ao que se estava a passar, e ouvindo e não quis tirar conclusões, mas começo a tirar conclusões precipitadas. E o que eu peço é se o colega pode eventualmente esclarecer ao plenário, esclarecer à Assembleia acerca da orientação específica, se houve alguma associação em específico, alguma estrutura estudantil em específico que tomou as rédeas da orientação pedida e tomada frente à Associação Académica de Coimbra. Obrigado, colega. Mais algum pedido de esclarecimento? Bruno? Bom, a resposta a essa pergunta é que foram algumas, mas há um clima de concordância com essas algumas perante aquelas que decidiram não tomar a palavra. Aliás, na reunião, antes de abandonar a sala, eu referi várias vezes às restantes estruturas que estavam presentes e que entenderam não tomar a palavra, se alguém teria mais alguma coisa a dizer perante aquelas declarações, se havia mais alguém que teria uma opinião divergente, tirando uma associação, não interessa referir agora qual, que não estava de acordo com aquela opção tomada por essas estruturas que eu estou a referir, todas as restantes remeteram-se ao silêncio, e eu, assim como a Direção-Geral, entendeu que quem cala consente. E, portanto, todas as restantes associações decidiram não se pronunciar. E, sendo assim, nós entendemos que estava instalado um clima de hostilidade, mas de unidade perante aquelas declarações tomadas por algumas estruturas. Muito obrigado. Pergunto se existe mais alguma inscrição, mais alguma intervenção. Não havendo mais intervenção, passo para a votação. Eu perguntei agora se havia mais alguma intervenção. Colega, tens de vir inscrever à mesa. Pode ser. Carolina Rocha, FC TUC. Peço que, se alguém pretender uma intervenção, que se venha inscrever à mesa. Senão, eu dou por encerrado o ponto 2 e passo para a votação. Ok. Não consigo mudar isto. Boa noite. Pronto, realmente o diagnóstico tem muita alta. Não se ouve. Ok, acho que consegui. Olá, boa noite. Pronto, realmente o diagnóstico que a Associação Académica faz daquilo que é o movimento
movimento associativo estudantil nacional está correto. As conversas, aquilo que tem sido feito até agora são conversas de gabinete, conversas com aqueles que supostamente mandam, mas que já sabia que nada iriam dar, não é? A história diz-nos, tudo nos diz que as vitórias só são alcançadas com a luta dos estudantes, com a unidade, com a reivindicação e não com conversas com aqueles que sabem muito bem aquilo que estão a fazer no ensino superior e que não pretendem claramente mudá-lo. E então, creio que aquilo que faz sentido neste momento, se houver de facto esta ruptura com este movimento estudantil nacional, é criar a alteração da situação neste momento. Faz todo sentido criar a unidade com aquelas associações que não estão de acordo com estas linhas, não estão de acordo com estas medidas. Não isolar a Associação Académica de Coimbra. Teremos tanta mais força quantos mais formos realmente. E é isso que é necessário fazer, procurar, creio eu, a Associação Académica de Coimbra, todos os estudantes, procurar unidade com aquelas associações de todo o país que não estão de acordo com estas linhas, para assim termos mais força e podermos realmente criar uma alternativa, criar um movimento de estudantes nacional, tanto melhor, que realmente dê resposta às nossas necessidades, que realmente defenda o ensino superior público, gratuito e de qualidade para toda a gente, como nós queremos, não é? Como há tanto tempo dizemos e como vemos que não é efetivado por todas as dificuldades que sentimos todos os dias. Reforçar então que isolar-nos não faz sentido, romper com estas associações que estão a seguir estas linhas fará sentido se o caminho a seguir daqui para a frente for a unidade e for a procura da vontade de todos os estudantes do país e pronto, e acho que é isto. Obrigada. Jonas Van Sol, da Faculdade de Economia. Ok, caras colegas e caros colegas, primeiro ponto, eu acho que se for essa história que foi contada pelo Presidente da Associação Académica, eu acho que de facto a gente não temos nada a procurar numa agendas onde há um consenso como não se pode fazer protesto no Dia Nacional do Estudante. Agora, sair dessas agendas e do movimento... Jonas, desculpa, o período de inscrições acaba quando a intervenção de Jonas terminar. Agora, sair do movimento nacional associativo tem duas possibilidades, ou então é uma ação puramente simbólica e moral, ou então saímos com um plano estratégico e uma possível saída para conseguir agrupar mesmo os outros estudantes das outras associações, mesmo se as suas direções associativas não se quiserem mexer. Isso exige que a DG própria avance com um plano de ação e com pontos que conseguem mobilizar os nossos próprios estudantes e os estudantes das outras universidades que são abandonadas, digamos, pelas suas próprias DGs. Agora, nesse sentido, eu acho que a moção que foi apresentada pela DG não vai suficientemente longe e é demasiado vaga. Nesse sentido, tenho algumas propostas de alteração a fazer a esta moção, nomeadamente no ponto onde é apresentada o livro de reivindicações da DG. Eu proponho de alterar isso no manifesto, uma coisa bastante mais curta, onde a gente vamos apresentar uma série de pontos que para nós são uma linha vermelha, que para nós não dá para negociar. Por exemplo, um manifesto que depois tem de ser apresentado como um programa de luta nas mobilizações dos estudantes, que eu acho que, por exemplo, deveria ser convocado logo uma no princípio do próximo ano letivo, e também como proposta de ir ser levado aos representantes políticos na aproximação das próximas legislativas. Pontos do manifesto, por exemplo, a questão do reinvestimento no ensino superior, de voltar para trás em todos os cortes que foram feitos por este último governo, do reinvestimento nas infraestruturas e no corpo letivo, na questão das bolsas, e também no trabalho de um plano de emprego para os jovens que agora, dos últimos 4 anos, saíram da nossa universidade e que não conseguem arranjar trabalho neste país. Eu acho que estes são pontos que devem estar claros, que não sejam formulados da maneira como está agora na moção,
que é muito vaga, que a gente vamos ouvir os estudantes, isso deixa muita margem de manobra para apresentar uma coisa que depois pode ser aceitável para qualquer pessoa. Eu acho que devemos de apresentar este manifesto e depois pedir a todos os representantes políticos que vão se candidatar às próximas eleições quem é que subscreve, quem é que não. E ligar isto a um plano de mobilizações para realmente conseguir meter força, construir uma relação de forças para implementar este tipo de políticas. Obrigado. João Pinto Ângelo, Faculdade de Direito. Boa noite, colegas. Bem, eu sinceramente acho que, dando um exemplo muito concreto que é o meu, eu também muitas vezes me sinto desiludido com a Associação Académica de Coimbra e ainda cá ando a lutar para que isto mude. Acho que a nossa desvinculação do movimento associativo nacional é muito perigoso e, por outro lado, acho que também era bom planearmos já, quer estejamos dentro do movimento associativo nacional, quer não, o que é que vamos fazer no futuro, juntamente, claro, com algumas associações nacionais que também procurem, como o Bruno disse bem, um ensino superior público gratuito, democrático e de qualidade. Acho que isso é essencial e muito mais do que temos uma moção apenas que tem ações, mas que não tem mecanismos de defesa e de procurar a convergência com outras associações a nível nacional. Acho que é bom procurar essa convergência em torno de uma ação. Obrigado. João Carvalho, Faculdade de Letras. Boa noite, colegas. No seguimento daquilo que também já foi dito aqui, quer nós estejamos dentro ou fora do movimento associativo nacional, acho que é fundamental nós delinearmos desde já estratégias para o nosso futuro que devemos levar para a frente na defesa do ensino que queremos e na defesa dos direitos dos estudantes. E no seguimento então destas intervenções que também já foram aqui feitas, sabemos que, em primeiro lugar, a Associação Académica de Coimbra está contra qualquer medida que lese os estudantes. A Associação Académica de Coimbra cumpre e cumprirá o seu papel demonstrado pela história longínqua e recente de luta por um ensino superior justo. A Associação Académica de Coimbra rejeita a instrumentalização das estruturas representativas de estudantes com vista à conivência com a política para o ensino superior de sucessivos governos. A Associação Académica de Coimbra assumiu no último dia do estudante, o dia 24 de março, que protestará às vezes necessárias para resolver os graves problemas que afetam os estudantes e o ensino superior no nosso país. A Associação Académica de Coimbra entende que um movimento estudantil unido na ação e no combate aos ataques ao ensino superior é a derradeira solução. Para isto, venho aqui apresentar a seguinte moção. A partir de hoje, a AC procurará, junto das associações de estudantes comprometidas em fazer frente às políticas para o ensino superior que prejudicam os estudantes, as convergências necessárias com o objetivo de o início do próximo ano letivo ser marcado por ações reivindicativas a nível de faculdades e/ou universidade, tendo sempre em vista aumentar a mobilização e o patamar político da ação. Colegas, antes de terminar a minha intervenção, gostaria de dizer que precisamente tão importante quanto a discussão que estamos a ter aqui, ou ainda mais importante do que a discussão que nós estamos aqui hoje a ter, é afirmar a estratégia, o rumo político que a Associação Académica de Coimbra tem de ter e que a vincula àquilo que é a sua história passada e à sua história recente, que não é senão a defesa verdadeira dos direitos dos estudantes e do ensino superior que nós queremos e que assumimos como nossos e que está previsto nos fins dos nossos estatutos. Por este motivo,
esta moção é aqui apresentada, para que a Associação Académica de Coimbra possa realmente, estando ou não dentro do movimento associativo nacional, vincular-se na luta, nas reivindicações, fazer jus à sua história e defender realmente para a Universidade de Coimbra e para o país, para os jovens, aquilo que lhes é direito. Obrigado. António Arnaud, Faculdade de Direito. Os colegas permitir-me-ão que eu falo lentamente, porque já não tenho prática disto, já não venho a uma Assembleia Magna há 3 anos. É com muita vergonha que digo isto. Foram escolhas pessoais e não pretendo aqui discuti-las, pretendo discutir o que se está a discutir. Mas houve ali uma colega que disse outra vez, e eu ouvi, sim, outra vez, e se eventualmente me permitissem outra esta, a seguir esta, lá falaria. De qualquer das formas, voltando direto ao ponto. Gostei muito das intervenções que ouvi dos colegas anteriores, do colega que também faz parte da Assembleia da Revisão de Estatutos e do colega João da Faculdade de Direito, mas queria pedir uma outra visão relativamente a algumas coisas que foram dizendo. Eu ouvi o colega João dizer que também se sentia muitas vezes desiludido com a AC. Eu também, não posso concordar mais contigo. E se calhar é uma altura importante, muito importante, para olharmos para dentro. E como tal, tendo em conta que me parece que faz parte do ponto, avisar os colegas que estão a decorrer, ou está a decorrer o período público de discussão da revisão dos Estatutos da Associação Académica de Coimbra. Nesse sentido, independentemente da decisão que aqui se toma hoje, faço já a minha declaração de princípio, sou a favor que saiamos do Movimento Associativo Nacional, explicarei porquê, mas independentemente do que aconteça, nós estamos no Movimento Associativo Nacional sempre. Nós somos uma associação de estudantes. Somos a maior e mais antiga do país e não há medo de dizê-lo do mundo. Portanto, é assim, não sei se haverá outra no mundo, eventualmente podemos dizer isto à vontade, dirão que somos gabarolas e tal, a malta da académica, não me importo com isso. Tenho 127 anos às minhas costas e ainda não fui, nesta vida, merecedor da honra de os carregar. Nem eu, e todos nós que estamos aqui temos que o tentar ser. E é por isso que, independentemente da cor política do Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, independentemente do trabalho que faça ou que não faça, eu não admito e não vou admitir que qualquer colega, do qual eu respeito as reivindicações, também é preciso, colega, saber se eles estão comprometidos com as reivindicações dos estudantes ou se estão comprometidos com outras pessoas que os meteram lá, mas isso aí é com eles, não é? Que não vamos discutir isso agora. Agora, de qualquer das formas, e não sabendo quem foi o lobo mau, o pai ou o conjunto de votos agregado, podendo eventualmente adivinhar qual foi ou de onde veio, que tomou esta posição e liderou o movimento associativo nacional neste sentido, dizer eu acredito no colega Bruno quando ele diz que não foi mal educado. Acredito. E porque acredito, eu não admito que ele seja acusado disso, porque quando o estão a acusar, eles estão-me a acusar a mim. Repito, sou absolutamente contra o clubismo partidário, mas o meu clube, equipa, associação, casa, é a Associação Académica de Coimbra. Esteja ela boa ou esteja ela má. Se estiver má, lutaremos por dentro para lhe dar a volta. De fora, quando alguém diz que o meu presidente, nós que aqui estamos a ser mal educados porque estivemos com os nossos colegas lá em cima, que era onde devíamos estar. Quem diz isso? Se o Primeiro-Ministro dissesse isto, todos os colegas aqui estavam com vontade de fazer um voto de descrédito ao Primeiro-Ministro de Portugal. Porquê é que não fazemos um voto de descrédito aos nossos colegas? Aos nossos colegas, note-se, dirigentes associativos. Uma chalça posição. Portanto, colegas, eu pedia que, independentemente das posições, eu respeito as posições todas aqui, estamos dentro da nossa casa, eu não tenho problema que um colega aqui me insulte, porque é um insulto diferente, é um insulto qualificado. É um insulto de alguém da Associação Académica de Coimbra. Aviso também aqueles que estão a pensar, lá vem o tipo aqui que já não falava na Assembleia Magna há 3 anos, se calhar está a preparar uma carreira política. Não está, o objetivo não é esse.
O objetivo, sim, João, eu também fiquei muitas vezes desiludido ao longo dos últimos 6 anos com a Associação Académica de Coimbra. E continuo desiludido em muitas coisas. Tenho as minhas desilusões pessoais, cada um terá as suas, mas há uma coisa que não me pode deixar desiludido. Eu já há muitos anos atrás tenho vindo a entender, junto de colegas da Direção-Geral, que quanto a certas estruturas, algumas até que cá estão dentro, mas estão fora, fossem tomadas posições de força, porque esta coisa do consenso, o consenso é uma coisa muito importante. Temos que fazer cedências de parte a parte nas relações interpessoais e relações institucionais, isso é muito importante, mas há coisas que não se podem aceitar. Aceitá-las é mau hábito. E quando nós somos insultados, quando, com grande probabilidade, fomos enxovalhados relativamente às outras associações que se calaram, e essas que se calaram foram as piores, eu digo, sair do movimento associativo nacional não é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a sair de uma estrutura que se cria de colaboração, onde afinal a colaboração e o respeito não existia. Nós nunca sairemos do movimento associativo nacional, porque nós continuaremos sempre a representar 24 mil estudantes da Universidade de Coimbra e a representar todos os demais que representam o sonho de uma comunidade estudantil nacional, da qual nós somos herdeiros e responsáveis. Portanto, colegas, viva a Académica! Alexandra Correia, Faculdade de Economia. Boa noite a todas e a todos. Formalidades à parte. Por onde é que eu começo? Bem, eu acho que pronto, a intervenção foi um bocadinho longa, concordo com parte, sobretudo aqui a última parte que o colega anterior referiu, que eu acho que é importante, que aquilo que se está a discutir não deve ser colocado como a saída do movimento associativo nacional, mas sim como uma escolha de qual a estratégia que nós queremos para o movimento associativo nacional. E isso faz com que nós tenhamos que fazer, em primeiro lugar, um balanço do que é que tem sido o movimento associativo nacional nos últimos anos e se ele tem cumprido ou não tem cumprido aquilo que os estudantes e os jovens em Portugal, no fundo o país, precisaria do movimento associativo nacional. E a minha opinião é de que não. Várias vezes o exprimi aqui em Assembleias Magnas, que muitas vezes o ENDA e o movimento associativo nacional era uma desculpa para não se fazer, era argumentação para não se convocar em manifestações, para não se ir fazer protestos nacionais, porque tínhamos que ir a ENDA, porque os nossos colegas do movimento associativo nacional disseram têm outro projeto, nós estamos com eles, nós não podemos romper com a unidade do movimento associativo nacional e muitas vezes aqui poderiam-se ter decidido coisas importantes e o movimento associativo nacional não conseguiu dar essa resposta. Em segundo lugar, acho que quem tem um pedido de desculpas a fazer é o próprio ENDA, não é? E deve fazer um pedido de desculpas a todos os portugueses, a todos os estudantes que saíram do ensino superior, a todos os estudantes que já não vieram para a universidade, a todos os portugueses que estão a trabalhar lá fora, a todos os portugueses que estão a receber 2 euros, 2,5 euros ou 3,5 euros por hora. E esse é o único pedido de desculpas que pode haver nesta história toda. Ou seja, eu tenho acordo com aquela que foi a posição da Associação Académica de Coimbra e acho que aqui pode, ou seja, isto não é a solução final, mas pode ser o início de uma solução e por isso eu acho que esta proposta não pode ficar por aqui. Pode ser um ponto de partida. É importante, e acho que já algumas pessoas frisaram aqui, e acho que deve ser esse o mote também da restante discussão, é que nós não podemos ficar isolados. E, portanto, uma saída desta estrutura nacional tem que implicar um novo começo. E eu acho que nós devemos fazer,
obviamente continuamos presentes no movimento associativo nacional, só não estamos nas mesmas estruturas. E convém lembrar que muitas vezes estas estruturas são encontros burocráticos entre meia dúzia de dirigentes. Muitas vezes, eu acredito, nunca estive presente em nenhuma, mas por aquilo que sai e sobretudo por aquilo que não sai desses encontros, acredito que esteja a ser instrumentalizado muitas vezes por cores partidárias, e por isso acho que nós devemos, ao sair do movimento associativo nacional, nós devemos acrescentar mais do que uma saída. Ou seja, como eu volto a dizer, isto pode ser, não é a saída do movimento associativo nacional, é uma saída da estratégia que tem sido utilizada nos últimos anos e que tem falhado, porque os cortes todos os anos continuam iguais ou superiores, e não estamos safos à partida com o próximo governo que aí vem. Tem outra cor diferente da atual. E por isso eu gostava de fazer também uma proposta, para mim, que faz sentido, e pronto, é isso. Ou seja, estudantes reunidos em Assembleia Magna deliberam que, ponto número 1, a Associação Académica faça um chamado a todas as associações académicas do país que tenham como prioridades a defesa do ensino público, a participação ativa e mobilização dos estudantes, a autonomia e independência das associações académicas face às instâncias governamentais e órgãos de poder. Em ponto número 2, quero uma votação separada, que a Associação Académica, em conjunto com as associações académicas que se identificarem com esta posição, realizem um encontro nacional aberto à participação de todos os estudantes do ensino superior para discutir o futuro do movimento estudantil nacional, as suas linhas prioritárias e formas de atuação. Eu estarei com a Direção-Geral na saída do movimento nacional associativo, se houver um projeto para a frente, se não ficarmos isolados, porque aquilo que sei é que a resposta do comunicado ao comunicado enviado pela Direção-Geral foi subscrito por cerca de 11 associações de estudantes. Eu gostava de ter o esclarecimento também de quantas associações ao todo compõem o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos, mas penso que serão bastantes mais do que aquelas que subscreveram o comunicado. E acredito que uma boa parte das associações de estudantes por esse país fora também não aceitem e também não achem muita piada a que o movimento associativo nacional prefira almoçar com o Passos Coelho do que estar na rua com o resto dos estudantes. Então acho que há aqui, sobretudo, uma oportunidade para criar um movimento nacional associativo mais forte, mais reivindicativo e que, de uma vez por todas, marque como o Jonas disse, marca 5 ou 6 pontos da qual nós não abdicaremos e não negociaremos, independentemente de que o Governo venha a tomar posse no próximo ano. Pronto, é isso. Alma Rivera, Faculdade de Direito. Então, boa noite. Sobre isto do futuro da direção política da Associação Académica de Coimbra, e estando de acordo com um conjunto de questões aqui levantadas, no essencial até com a maioria, acho que há um conjunto de elementos que têm que ser de conhecimento geral para que possamos decidir conscientemente aquele que é o nosso futuro e a nossa orientação. Em primeiro lugar, esclarecer que os ENDAs, que é a sigla para Encontro Nacional de Dirigentes Associativos, são reuniões, são espaços de discussão, não são um organismo nem uma estrutura e, portanto, são espaços de entendimento, de troca de opiniões e muitas vezes de concertação para determinadas ações. Não substituem, nem nunca poderão substituir aquilo que é o papel de cada associação de estudantes no que entender melhor para defender os estudantes que representa e os interesses dos estudantes a nível nacional. Em segundo lugar, a análise aqui feita do movimento associativo estudantil é muito real, tendo em conta um baixar de calças constante aos interesses do governo, aos cortes, a situações extremas porque passam os estudantes e que levaram à elitização, que é hoje mais do que visível do ensino superior, e, portanto, acho que nisto eu pelo menos concordo, e concordo que basta de vassalagem ao governo. Em terceiro, a gente tem que perceber aquilo que nos distancia efetivamente destas associações. Aquilo
que é a ruptura com estas associações. Isto não pode ser uma questão de orgulhos, isto tem que ser uma questão política, de atitude perante os ataques. E é essa a questão central, e acho que não devemos entrar num discurso de orgulhos e de trocas de acusações, mas sim no concreto, no material, aquilo que nos diferencia e que nos diferenciou no dia 24 de março. E depois há uma coisa, e esta também é outra nota, é que as reuniões, acompanhadas ou não de refeições e repastos, não resolveram nada. Não resolveram nos últimos anos, como não resolveram ao longo da história da Associação Académica. Aquilo que resolveu foi quando os estudantes se uniram, quando os estudantes deram a cara, saíram à rua e não os seus dirigentes sozinhos. E prova disso, temos uma prova recente, foram as promessas que foram feitas pelo Secretário de Estado de alterar o Regulamento de Atribuição de Bolsas, que hoje exclui milhares e que é responsável pelo abandono de milhares, e que houve essa promessa, as associações recuaram, não tomaram uma postura coerente e combativa, e o que se passou é que o Regulamento de Atribuição de Bolsas não teve alterações. Aliás, o Secretário de Estado disse na Assembleia da República que não tencionava alterá-lo e que mentiu aos estudantes e que os enganou nessa tal reunião. Isto tudo para concluirmos o quê? Aquilo que distingue a Associação Académica de Coimbra e aquilo que a faz defender ou não os estudantes, ser coerente consigo próprios, com a sua história, com os seus estatutos, mas, sobretudo, com os estudantes que representa, é a sua postura na prática. E, portanto, não poderia deixar de concordar com a quantidade de colegas que aqui vieram dizer tudo bem, mas o que importa é projetar uma ação e que seja nessa ação que todos aqueles que não viram as costas aos interesses que deviam representar se possam juntar. E, portanto, vale de muito pouco nós virarmos as costas, não participarmos mais nestas reuniões, não tentarmos ganhar outros que participam, que têm estado calados, muitos até com receio de chegarem à frente, deixarmos abandonados nos encontros nacionais de dirigentes associativos, serve de muito pouco se depois também não tivermos uma proposta, também não tivermos uma ação. E é isso que nos vai diferenciar. Portanto, estou muito de acordo com a proposta que foi aqui levada pelo colega João Carvalho, de que tudo bem, nós podemos romper com determinadas estruturas, nunca com o movimento associativo estudantil, porque esse precisa de nós, esse precisa do nosso património de luta. Podemos romper com aqueles que individualmente traíram os estudantes, mas temos que propor, e é isso que faz a diferença. E, portanto, muito de acordo que o início do próximo ano letivo não pode ser mais um início de ano letivo de cabeça baixa, mais um início de ano letivo subjugado, tem que ser um início letivo na rua, em luta, estudantes unidos, com todos aqueles, e não são poucos. E quem esteve nos Endas, como os nossos dirigentes sabem que há muitas outras estruturas dispostas a sair à rua, muitas vezes quando até a própria Associação Académica de Coimbra não o fez. E, portanto, é com esses que vamos construir todas as reivindicações que precisemos por um ensino realmente justo e que nos sirva a todos de Coimbra e não só. Direito de resposta, António Arnaud. Eu só posso falar dentro mesmo do tema do direito de resposta. É uma pena. Mas, bom, respondendo só à colega, eu concordo absolutamente com a posição de fundo que ela tomou. Diz-me? Não, é uma resposta. Eu só queria deixar um ponto, mas isto é uma questão, é só uma reflexão, que pode não valer de nada, mas repara, quando dizes que o ENDA não é uma estrutura, de facto o ENDA não é uma pessoa coletiva, não é? Escusando-me a passar aqui jurisprudência e coisas sobre o ser ou não ser uma pessoa coletiva, devo dizer que, independentemente disso, ele é tratado como uma estrutura porque é o comanda. Mas, se todas as associações nacionais se reunirem na mesma sala, temos um ENDA? Ou só temos um ENDA quando é convocado? É que se só temos um ENDA quando é convocado é uma estrutura. Porque eu não sou, de forma nenhuma, contra, aliás, sou perfeitamente a favor e acho, devo dizer, não o disse há pouco, que acho que esta proposta é incompleta, deve ser vista como um início da ação. E concordo perfeitamente com a proposta ali do colega João. Mas, se o ENDA é convocado, é porque há alguém que o convoca.
E se o ENDA é convocado como ENDA é porque é uma estrutura, é uma organização, tem notas organizativas. Ou seja, as pessoas dizem assim, vai haver um ENDA, vai haver um ENDA. Se eu disser assim, se o colega Bruno quiser convidar as associações de estudantes todas para discutirem uma série de questões aqui em Coimbra, mas não lhe chamar ENDA, é um ENDA? Não, desculpa, repara, eu sou perfeitamente a favor da tua análise no que toca à questão de fundo. E, portanto, o que me interessa a mim é discutir a questão de fundo política. Portanto, o que me interessa a mim é discutir com os meus colegas, outros dirigentes associativos, interessa-me discutir, seja isso uma coisa oficial do ENDA ou não oficial do ENDA. O que eu acho que importa é nós... O discurso de orgulho é a resposta, é outra parte da resposta. O que acho que importa é nós veicularmos aos nossos colegas que, assim como nós muitas vezes tomámos as rédeas do movimento associativo nacional e o fizemos bem ou mal, mas em prol dos estudantes de outras universidades, de outros estabelecimentos de ensino, e fizemos muito bem, porque é esse o fim da associação académica, representar em primeira instância os seus estudantes e representar também o movimento associativo nacional. Desculpa, não percebi. Não, repara, uma coisa, deixar de participar, deixar de ver aquele ENDA, aquela estrutura organizativa, como algo de vinculativo, porque, desculpa, a associação académica não se pode vincular, é tão vinculativo que uma estrutura como a Federação... Não há diálogo. É tão vinculativo que uma estrutura como a Federação Académica do Porto, que devia votar 1, vota 24. Quem definiu isso? Os nossos núcleos de estudantes também podem votar? São 27? 26, perdão. Também podem votar? Quem definiu? Arnaud. No fundo, há uma estrutura organizatória e nós não podemos concordar com essa estrutura. Essa estrutura tem que acabar. Já devia ter que acabar há mais tempo. Agora, neste momento, nós, a Associação Académica de Coimbra, 24 mil estudantes da Universidade de Coimbra, fomos, na pessoa do Bruno, vilipendiados. E, portanto, não é o discurso do orgulho. É o discurso de... Eu não vou aceitar ser tratado da forma como fui tratado. Perdão, não vou. Não, desculpa, não vou porque não é esse o objetivo deles. Pedi que concluísses. Pronto, concluo, disse. Gonçalo Teixeira, FC TUC. Boa noite a todos. Bem, pegando um bocadinho nas palavras anteriormente ditas, mas isto também começou tudo um pouco antes do almoço com o Primeiro-Ministro. Foram muitas decisões, muitas moções, muitas posições da Associação Académica de Coimbra foram reprovadas no ENDA. Esta é a oportunidade ideal para a Associação Académica de Coimbra seguir o seu caminho, evitando as desigualdades do ENDA. Como sabe, ou como se calhar a maior parte de vocês se calhar não sabe, a Associação Académica de Coimbra, que representa 23 mil estudantes, representa um voto no ENDA. Se não estou em erro, em 50 votos. Como estava o António Ardo há pouco a dizer, os 26 núcleos não votam. É um exemplo. É a altura da AAC ter força suficiente para continuar fora do movimento associativo nacional e é hora, por fim, de reprovarmos nós as políticas decididas no ENDA. Obrigado. Tomás Botelho, FC TUC. Sempre me orgulhei em ser um estudante de Coimbra e hoje, acima de tudo, desejo congratular a Associação Académica de Coimbra por defender desde o início os seus estudantes e por ter trazido à consideração dos seus estudantes um tópico tão controverso. O Movimento Associativo Nacional é um organismo em cujos moldes de luta estudantil a Associação Académica já não se revê e já não é possível estarmos associados a esse organismo. É um organismo que, infelizmente, já não cumpre as suas matrizes originais. Nessa medida, julgo ser proveitoso estarmos orgulhosamente sós, ligados a algo que não representa efetivamente os nossos estudantes. Somos mais fortes que já uma vez imaginámos e ainda temos a força de outrora, como se viu no dia 24 de março, no Dia do Estudante. A luta estudantil ainda está viva em Coimbra e se o Movimento Associativo Nacional não nos
permite lutar da forma como Coimbra sempre lutou, então julgo que devemos, pelo bem dos nossos estudantes acima Colegas, de tudo, peço silêncio na sala. pensar seriamente na saída. Contudo, e à maneira de diálogo da Associação Académica de Coimbra, a saída não deve ser um ato permanente, julgo eu. Saímos agora, pois não nos revemos nos moldes defendidos a nível nacional, mas sem nunca nos opormos ao diálogo e à eventual reintegração, caso um dia os organismos se tornem de novo funcionais e defendam quem nós devemos sempre defender e por quem a Associação Académica de Coimbra sempre defendeu, que são os nossos estudantes. Obrigado. Jorge Silva, FC TUC. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa da Assembleia Magna, na pessoa da Rita Andrade, cumprimentar os restantes colegas. Vim aqui só deixar umas notas. Ao contrário do comunicado das restantes associações académicas, esta não é uma decisão pessoal do Presidente da Associação Académica de Coimbra, nem sequer é uma decisão da Direção-Geral. Isto foi uma decisão que também foi levada a Conselho Internúcleos. Foi uma decisão que foi apoiada pela maioria dos núcleos estudantes da Associação Académica de Coimbra. E uma das coisas que nós devemos ter em conta é que a Associação Académica de Coimbra não deve servir de foco para o mediatismo do Sr. Primeiro-Ministro. Andamos meses, como toda a gente sabe, andamos meses a tentar reunir tanto com o Sr. Primeiro-Ministro como com o Sr. Ministro da Educação e da Ciência, para não obtermos quaisquer tipos de respostas. Aliás, obtivemos respostas em 2 casos muito específicos. Um deles, um caso muito mediático. Relembro-vos que conversámos com o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, com o Sr. Ministro da Educação, na altura sobre a praxe académica, portanto, um assunto altamente mediático. E a outra grande reunião foi um almoço simbólico, um almoço, eu diria, um almoço protocolar, no Dia do Estudante. Ora, e até vos pergunto, qual foi os resultados, quais foram os resultados que saíram desse almoço? Se existiram, os estudantes deviam ter sido informados pelas suas associações académicas logo, e não era esperar que a comunicação social informasse. Deixar também aqui um apontamento e isto é o que me faz a mim, pelo menos, repensar se devemos continuar ou não dentro do movimento associativo nacional, o que as associações académicas disseram, as críticas que fizeram quanto à nossa postura, a postura que, a meu entender, é a nossa forma de ser, sempre foi a nossa forma de ser, uma postura agressiva, porque a Associação Académica de Coimbra sempre teve uma postura agressiva para quem é agressivo tanto com os estudantes, para quem é agressivo tanto com as famílias dos estudantes, para quem é agressivo para o ensino superior. E para quem é agressivo com isto, a Associação Académica de Coimbra sempre teve essa postura agressiva. E, portanto, não devemos, e é isto que eu queria deixar aqui bem claro, não devemos continuar a tolerar posturas mais passivas, a tolerar que o restante movimento associativo nacional nos obrigue a não ser aquilo que nós somos verdadeiramente. E lembro-vos que todas as nossas grandes conquistas não se deveram a meros almoços institucionais, deveram-se à nossa postura agressiva, não hostil, obviamente, mas a nossa postura que é a nossa gênese. E é isto que eu queria deixar aqui bem claro. Obrigado.
Laura Tarrafo, FC TUC. Boa noite, colegas. Eu tenho algumas reticências relativamente à nossa saída destas estruturas. Primeiro, estar completamente de acordo que a postura das outras associações, não acredito que seja de todas, foi muito errada. Laura, peço novamente silêncio na sala. Também congratular os estudantes de Coimbra pelo grande 24 de Março e mostrou muito bem a força que nós temos. Mas dizer outras coisas, que é, nós saindo da estrutura, porque faltaram-nos ao respeito, sem dúvida. Quem é que vai estar lá a contradizer o que eles dizem? Quem é que vai estar lá a dizer, não é bem assim? Quem é que vai estar lá a dizer, se eles imaginem uma proposta, querem aumentar as propinas e o movimento estudantil diz que sim. A Associação Académica, pelos seus princípios e pelos seus estatutos, tem de defender, mesmo que não concorde, mas tem de defender, tem de ser contra esse aumento das propinas. Quem é que o vai dizer? Nós não vamos estar lá. Não vai haver discussão. As outras associações, porque eu não acredito, não acredito que sejam todas as associações do ENDA. No ENA é uma coisa, o ENDA é outra. Não acredito que no ENDA todas as associações tenham tido essa postura com a Associação Académica de Coimbra. Que posição e como é que essas associações vão entender a saída da Associação Académica de Coimbra? Eu acho que Coimbra e a Associação Académica de Coimbra, e tenho muito orgulho de fazer parte desta Associação Académica de Coimbra, pela sua história e pelo seu presente, que tem de ser diferente, e que neste momento difícil em que nos ofenderam, nós temos de pensar naquilo que é superior, que é a solidariedade com os nossos colegas, a solidariedade para com aqueles que não se revêem naquelas estruturas e que consideram que a Associação Académica de Coimbra pode ser o caminho, um caminho diferente, que vai à discussão completamente, que não vai contra as decisões das Assembleias Magnas, porque surge uma outra questão, que é a Associação Académica de Coimbra, o único órgão que é soberaníssimo nesta Associação Académica de Coimbra é a Assembleia Magna, não pode ser um ENDA. Nós podemos, o 24 de Março foi contra as decisões das outras académicas, fizemos na mesma o nosso 24, nós não podemos continuar a fazer o nosso movimento e ganhar força e continuar a ir às discussões. Não é nada fácil conversar com quem não concorda connosco. Eu estou nesta Associação Académica de Coimbra há 6 anos e nunca concordei algumas vezes, mas em pontos muito, muito singulares, normalmente com as direções gerais. Continuo a vir aqui porque acho que é importante dar a minha opinião e acho que é importante ouvir opiniões diferentes. Portanto, eu peço à Direção-Geral que pondere muito bem isto, porque acho que pode ser um passo muito, muito grave e podemos deixar a nossa solidariedade sempre foi tão forte para com outros colegas. Acho que devemos pensar muito bem nisto. Dizer que isto foi levado à consideração à Assembleia Magna, mas já com uma posição bastante forte por parte da Direção-Geral, o que dificulta a própria discussão, que já vai um bocadinho afunilada, né? Porque já os grandes argumentos já foram ditos. Portanto, abrir mais a discussão. Dizer que, efetivamente, há outras associações que pensam diferente, senão não tinha acontecido o dia 12 de novembro do ano passado, em que tiveram lá estudantes de Coimbra, em que a Direção-Geral da Associação de Coimbra não teve, porque disse que ia continuar em conversas, e a verdade é que não deu em nada. Portanto, há estudantes que querem fazer diferente. Eu proponho à Direção-Geral que faça propostas concretas, porque estas propostas que nos apresentam aqui, eu já disse, estou aqui há 6 anos, isto não é nada diferente. Isto vai bater no mesmo. E a propina continua a aumentar, as residências continuam a cair. Colegas, isto é muito chato, efetivamente é muito chato falar dos problemas dos estudantes, mas a verdade é que isto não vai resolver. E nós temos de ponderar muito bem se nós queremos ser uma posição forte, difícil, muito difícil, porque provavelmente vamos estar sozinhos, esperemos que não, mas se queremos ter uma posição forte num local onde se fazem outras discussões. E dizer outra questão, se nós queremos fazer uma convergência nacional, nós não podemos considerar que posições de outras associações de estudantes, como foi a proposta do dia 12 de novembro, vem de uma associação de estudantes, nós não levamos em conta.
Isto quer dizer que os estudantes sempre tiveram razão e que a Associação Académica de Coimbra teve muitas posições erradas. Os estudantes vieram comprovar que têm razão. Mas pronto, acho que é uma decisão que deve ser muito ponderada. De tudo aquilo que ouviram nesta discussão, pensem muito bem, porque podemos estar a decidir o futuro de muitos colegas nossos. Obrigada. Cláudio Carneiro, Faculdade de Economia. Boa noite. Penso que, dada a estrutura atual e o clima que existe no movimento associativo nacional, e visto que é uma decisão que não foi tomada em cima do joelho, foi decidida em conjunto, até mesmo em Conselho Internúcleos, faz todo o sentido nós sairmos do movimento associativo nacional. Afinal de contas, a AC já mostrou que no dia do estudante que ainda tem o impacto que teve em tempos. Afinal de contas, nós nas redes sociais tivemos mais impacto do que propriamente o jantar, almoço das outras associações. Por isso, para que a associação académica possa agir em prol dos seus estudantes, deve sair do movimento associativo nacional. Por isso, muitos parabéns pela coragem. Obrigado. Elizabeth Santos, FC TUC. Antes de mais, boa noite a todos. O plano de ação da Associação Académica de Coimbra perante o Movimento Associativo Nacional não é uma mera opção, é uma urgência. Uma academia com 23 mil estudantes não pode ser passiva e continuar neste movimento e de olhos postos na sua inércia. Penso que os estudantes não devem compactuar com aquilo que se faz sentir. Devemos lutar pela autonomia, lutar contra a falta de respeito pela liberdade de escolha da Associação Académica de Coimbra, pois não podemos nunca aceitar persistir na nulidade do poder de voto da Associação Académica de Coimbra. Temos neste momento um plano político definido e programado para os próximos tempos, tal como foi o exemplo do Dia do Estudante, em que estivemos juntos e unidos a lutar por uma Associação Académica unida e feita de todos os estudantes, e como é o caso das moções que aqui temos hoje e que podemos, em conjunto com todos os estudantes, realmente aprovar e mostrar agora qual é o nosso poder e o verdadeiro poder da Associação Académica de Coimbra, que mesmo sozinhos contará sempre com todos os estudantes a seu favor. Devemos mostrar que não somos submissos, que podemos e somos a Associação Académica de Coimbra e o poder que isso nos traz. Devemos sim e agora marcar a nossa posição e defender a nossa opinião, não deixar que o movimento associativo nacional afunde, mas sim salvá-la. Rui Mangalhães, Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física. Rui, pedia que começasses só quando a sala estivesse em silêncio. Boa noite a todos. Ora, aquilo que mais me espanta, pessoal, e digo pessoal porque quero tratar-vos de forma informal, não quero estar aqui com formalismo, senhoras e senhores e tal. Pessoal, colegas, aquele pessoal do ENDA ficou mais chocado com a nossa tentativa de ganhar protagonismo. Ficou mais chocado com a forma que nós temos levado os nossos estudantes à rua, ou com a forma como nós levamos os nossos estudantes à rua. Ficou chocado por nós não termos ido atrás dos carneirinhos e termos agido como todos os outros yes-men que rodeiam neste momento os órgãos da tutela do ensino em Portugal. Ficou mais chocado com isso tudo do que com a falta de ação deles, do que com as ações predominantemente
predominantemente seguidoras daquela linha de pensamento de que tudo o que importa é cortar no ensino, tudo o que importa é cortar nas bolsas, tudo o que importa é fragilizar a classe de estudantes tal e qual como nós a conhecemos e como a construímos até agora. Eles tentaram castrar a nossa liberdade de expressão, senhores. Eles tentaram impedir-nos de reivindicar. E tudo aquilo que foi aqui dito é dito com razão. A nossa capa não é cor-de-rosa, nem é laranja, nem é vermelha. A nossa capa é negra. E nós, em primeiro lugar, em primeiro de tudo, nós defendemos os estatutos da Associação Académica de Coimbra e defendemos os estudantes da Universidade de Coimbra. Portanto, senhores, é falso dizermos que vamos abandonar o sistema ou a representação associativa nacional. Não vamos abandonar. Nós estamos a fazer aquilo porque somos conhecidos. Nós estamos a liderar pelo exemplo. Nós estamos a reivindicar contra um sistema com que não concordamos, com um órgão que não funciona, com um órgão onde a tomada de decisão não é feita equitativamente. Portanto, senhores, nós continuamos a ter peso e vamos fazer valer esse peso. O meu desafio aqui para vós todos, porque eu não vou dizer nada demais, aliás, eu digo sempre asneira, é o seguinte: nós temos que encarnar a mudança que queremos para o país e para o movimento associativo nacional. E por isso mesmo, a Associação Académica de Coimbra merece os meus e os vossos parabéns por estar a liderar pelo exemplo, a insurgir-se contra esta passividade em que vivemos em Portugal. Portanto, senhores, sejamos críticos, trabalhamos para uma sociedade forte, para um movimento estudantil forte, crítico, sagaz, presente. E garanto-vos que não vamos ser ignorados. Eu garanto-vos que a Associação Académica de Coimbra vai ser ouvida, como foi sempre ouvida e como será. Muito obrigado. Diana Carvalho Pereira, Faculdade de Medicina. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Queria cumprimentar primeiro a mesa, a Direção-Geral e todos os colegas aqui presentes. Já foi quase tudo dito, mas eu queria adicionar algumas coisas. No ano em que o Passos Coelho foi candidato a Primeiro-Ministro, ele marcou uma reunião com as associações académicas e federações em Lisboa, na sede do PSD, e prometeu que se ganhasse nos voltaria a ouvir. O que aconteceu foi que uma vez nos ouviu por causa das praxes, mas pelas condições que os estudantes têm vivido, eles não nos ouviram. Apenas agora que vai haver eleições outra vez é que nos quiseram ouvir. E isto não pode ser. Os políticos aproveitam-se do sistema de rotatividade das associações para poderem enganar-nos quando querem e dizer outra coisa quando voltam a querer a nossa ajuda. Acham que não há memória coletiva. Relevante é o facto do Governo se ter lembrado de falar com os estudantes quando já eram públicas uma série de atividades organizadas não só pela AAC, mas também por outros movimentos livres noutras cidades do país. Foram públicas manifestações decorridas em Lisboa e no Porto e ainda noutras cidades que, ainda que não tivessem representação de associações, foram de estudantes. Porque é isso de que estamos a falar, do Dia do Estudante. Não faz sentido reunir com o Governo, que só se lembra que existimos quando há eleições à porta. Não faz sentido reunir com o Governo, que até agora não se preocupou com as condições dos estudantes de Coimbra. Por tudo isto, nós temos o direito de não querer reunir com eles, mas ninguém tem o direito de nos julgar por esta opinião e pelo direito de nos manifestarmos e de não seguirmos a maioria. Noutros tempos, quem não seguia a maioria era fortemente julgado. Não queremos, de certeza, voltar a esses tempos e voltar a ser julgados e obrigados a pedir desculpa por passar o Dia dos Estudantes a reivindicar pelos nossos direitos, por passar o Dia dos Estudantes a tentar marcar uma posição.
E eu, como sócia da Associação Académica de Coimbra, não admito que obriguem esta estrutura a pedir desculpa sobre a pena de não serem convidados para reuniões. Eu, como sócia da Associação Académica de Coimbra, prefiro estar sozinha com mais 23 mil estudantes que reivindicam do que com uma organização que nos julga por lutarmos sozinhos quando a maioria não quer lutar. E eu, no dia de 24 de março, estive de mãos e pés atados pelos direitos que este governo nos roubou. Não quero, de todo, ver a Associação Académica de Coimbra obrigada e de mãos e pés atados, obrigada a pedir desculpa ao movimento associativo estudantil. Por isso, agradeço à Associação Académica de Coimbra pela moção e concordo plenamente. Obrigada. Bruno Matias, Direção-Geral. Depois de estarmos aqui a ouvir os estudantes, antes de terminar, quero só responder a uma ou duas questões que me parecem importantes, nomeadamente a Carolina refere precisamente este roteiro pelas associações. Nós estamos naturalmente, e o objetivo deste roteiro que nós propomos é precisamente também essas iniciativas de discussão e de debate, e naturalmente, como referiu também outros colegas que por aqui passaram, o nosso objetivo é não só sair desta estrutura ou não comparecer a esta estrutura, como já referiu o meu colega Arnaud, aliás, já tinha saudades de o ouvir em Assembleias Magnas, não é só sair desta estrutura que não está e que não funciona, é liderar a mudança do movimento associativo nacional, em prol dos estudantes. Deixem-me dizer-vos o seguinte, para terminar. Quem leu o comunicado lançado por 11 estruturas associativas referem que a Associação Académica de Coimbra, tentando manchar o seu nome, procura circo mediático, procura a minha valorização pessoal e partidária, ataca-nos dizendo que somos mal educados e que temos um estilo populista e demagógico. Nós, enquanto Associação Académica de Coimbra, não me lembro no passado de deixarmos de ter o nosso estilo de irreverência e de deixar de liderar a postura de irreverência, de pressão, de reivindicação perante o governo, seja ele qual partido for, de reivindicação perante as universidades, sejam eles quais reitores foram, de luta pela defesa e pelos interesses dos estudantes. Há um dos presidentes dessas estruturas associativas, curiosamente o mesmo que recebeu esse almoço na sua cidade, que disse nesse mesmo dia, no dia 24 de março, o dia do estudante, e eu passo a citar aquilo que está na declaração da USA, que há dias para estar com os estudantes e há dias para estar com quem manda. Eu deixo a interpretação para cada um de vós, mas deixem-me dizer-vos o seguinte. Não há dia nenhum que nós, na Direção-Geral, não acordemos a querer passá-lo com os estudantes. Não há dia nenhum na Direção-Geral que não acordemos a defender os interesses dos estudantes. Não há dia nenhum na Direção-Geral em que cada uma das pessoas que trabalham e que foram eleitas por vocês e pelos nossos colegas, que não prefira passar o dia com os estudantes para passar com aqueles que supostamente mandam. Aqueles que supostamente mandam porque fomos nós que os lá colocamos. Caras e caros colegas, aquilo que nós vamos fazer a partir de hoje não é isolar a Associação Académica de Coimbra. A Associação Académica de Coimbra é demasiado grande para se isolar ou para se colocar na sua estrutura local. Aquilo que a Associação Académica de Coimbra fará é defender os estudantes do ensino superior. Não permitiremos, como refere o comunicado das restantes estruturas, dizendo que querem representar agora todos os estudantes do ensino superior, como se tivessem legitimidade para representar os estudantes da Universidade de Coimbra no próximo ano ou nos próximos meses. Estaremos cá, sim, para defender os estudantes, para defender o ensino superior público, gratuito e de qualidade, para defender os jovens portugueses,
sem receio, com coragem, com determinação, não só com todos vocês, mas com os 23 mil sócios da Associação Académica de Coimbra e com aqueles que, no dia 24 de março e nos últimos meses, demonstraram a solidariedade. Aqueles que passaram o dia 17 de abril de 1969 a reivindicar, aqueles que estiveram nas lutas da década de 90 em prol dos estudantes contra as propinas, aqueles que lutaram na Associação Académica de Coimbra e por esse país fora para um ensino justo e para um ensino para todos, aqueles que continuam a lutar todos os dias em prol da igualdade de oportunidades. Defender os interesses dos estudantes, sem receio, sem nada a temer, com os estudantes da Universidade de Coimbra e com todos aqueles que quiserem estar connosco. É esse o nosso caminho, é esse o nosso desígnio e estou certo que será esse o caminho da Direção-Geral, dos núcleos estudantes e dos estudantes de Coimbra, mas também dos estudantes do ensino superior em Portugal. Muito obrigado, viva os estudantes, viva a Associação Académica de Coimbra. Pedido de esclarecimento, João Carvalho. Eu tenho um pedido de esclarecimento, aliás, não só um, mas vou tentar resumir. Foi aqui constantemente dito e foram feitos inúmeros apelos às emoções deste auditório que aqui está à frente, de uma forma até um tanto quanto demagógica, que é preciso defender os interesses dos estudantes, é preciso defender o ensino superior justo, gratuito, de qualidade e para todos. Muito bem, muito de acordo que não se vá almoçar com o Primeiro-Ministro. Muito de acordo com tudo isso, muito de acordo até que quem tem nas mãos o seu futuro são os estudantes. Quando dizem que há dias para estar com os estudantes ou há dias para estar com quem decide, isso é mentira, porque quem decide são os estudantes. Agora, se há assim tanta vontade política de levar isso para a frente, quero que venham aqui e que digam como, concretamente, como é que vão fazer isso. Quando esta Assembleia Magna, aliás, quando a Direção-Geral, numa Assembleia Magna passada, chumbou uma ida, um protesto dos estudantes a Lisboa, como é que perante este conjunto de atitudes podem continuar a dizer que estão empenhados na defesa deste ensino superior? Quando ao tomarem atitudes contraditórias com a postura que agora estão a assumir e com o diálogo que estão aqui a levar à nossa frente, como é que podem efetivamente, sem contradições, dizer que querem isto? Como que não me sinto esclarecido, quero que sejam apresentadas aqui um conjunto de medidas concretas que visem estas ações, esta defesa do ensino superior. E mais, quando dizem que nós estamos sozinhos, não, colegas, não é verdade, nós não estamos sozinhos, até porque, quando esta Direção-Geral decidiu não ir a Lisboa, muitos estudantes por esse país fora, descontentes com o estado do país e com o estado do ensino superior, esses foram a Lisboa e nós ficámos cá, porquê? Pois por atitudes contraditórias, completamente opostas à atitude que se está a assumir aqui. E, de facto, mesmo quando esta Direção-Geral decidiu que ia ficar aqui, que não ia a Lisboa, estudantes aqui da Universidade de Coimbra, nós que carregamos esta história... João, é um pedido de esclarecimento. Nós que carregamos esta história, muitos de nós fomos a Lisboa. Por isso, Bruno Matias. Como é que, perante este conjunto de atitudes contraditórias, podem vir agora aqui assumir e dizer que estão pela luta dos estudantes? E como é que isso se faz concretamente? Obrigado. Mais algum pedido de esclarecimento? É preciso inscreverem-se na mesa. Vasco Ferreira, Faculdade de Direito. Bruno, só um esclarecimento rápido. Vamos acalmar.
Só um pedido de esclarecimento rápido que eu te queria fazer. A parte de toda esta situação do enquadramento nacional que estamos a tomar em relação ao ENDA, eu gostaria de saber se a estrutura da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra está também ela empenhada em resolver alguns problemas internos dentro da estrutura da Universidade de Coimbra. Eu há poucos dias tive o prazer de endereçar uma carta ao Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, que até ao momento ainda não foi respondida e que muito provavelmente nem sequer vai ser respondida, a perguntar sobre um projeto que eu tinha endereçado ao Sr. Reitor e que tive uma reunião com a Sra. Vice-Reitora em março, no princípio de março, e até ao momento a Sra. Vice-Reitora não deu qualquer esclarecimento. Portanto, a par de toda a política externa que estamos a fazer, e quando digo externa estamos a falar nacional, perguntava-te então qual é a parte da política interna Associação-Universidade, que vai ser exercida, sendo que, de facto, a nível dos serviços de gestão académica estamos cada vez piores, portanto há um problema a esse nível, e gostaria de saber como é que a Associação o irá efetivamente resolver. Muito obrigado. Carolina Rocha, FC TUC. Boa noite, outra vez. Pronto, mais um pedido de esclarecimento. Pronto, realmente não será mais útil sairmos daqui com uma linha de trabalho, com uma linha orientadora... Colegas, por favor, respeito pela vossa colega que está a intervir. Obrigada. Desculpem. Pronto, não será mais útil sairmos daqui com uma linha de trabalho que nos permita criar pontos com aquelas associações que de facto não estão de acordo com as linhas que têm sido traçadas e que reforço que a Associação Académica como também já teve em tempos, não é? Que permitam construir realmente uma alternativa. Eu queria também reforçar que nós não saímos do movimento estudantil nacional. O movimento estudantil nacional é uma coisa prática, não é? É um movimento. Para haver movimento tem que se criar esse movimento. É isso que a gente devia estar a fazer, é criar este movimento. Os ENDAs também não são vinculativos. A Associação Académica de Coimbra faz aquilo que achar bem, que ele foi deliberado em Assembleia Magna e não está absolutamente vinculado àquilo que lá é decidido. Se há associações que não defendem os estudantes, há que fazer por isso, há que juntar com aquelas que estão pelos estudantes, que estão pela defesa dos nossos direitos e criar essas pontes. Realmente, orgulhosamente, sozinhos não temos tanta força. Isto é óbvio, não é? Não temos tanta força do que unidos. Então a gente sabe isto, pronto. E queria também perguntar qual será a posição daqui para a frente, qual será a votação desta moção daqui para a frente, o que é que se vai fazer no início do ano letivo, temos mesmo a acabar o ano letivo, não é? O que será feito no início do ano letivo quando os mesmos problemas existirem, não podemos começar só nessa altura a tentar mudar as coisas. Temos que arranjar já uma alternativa, acho que devíamos aproveitar esta oportunidade para traçar já um conjunto de medidas que nos permitam realmente dar resposta às necessidades dos estudantes, dar resposta aos problemas. Para o próximo ano, os problemas, se as coisas não mudarem, vão sentir-se na mesma. E pronto, queria só reforçar a ideia que realmente a unidade é importante criar essas pontes e acho que é isso que nós devíamos aqui definir. Obrigada. Direito de resposta, Bruno Matias. Bom, para ser muito rápido, dizer ao João que a nossa moção está devidamente esclarecida. Já esclarecemos de várias maneiras. Estamos também, na última Assembleia Magna, a nossa moção global para o livro apresentada e votada favoravelmente pela Assembleia Magna. E, portanto, parece-me que a nossa moção está devidamente esclarecida, dizendo, aliás, que a moção que apresentaste faz sentido e, portanto, também estaremos naturalmente a favor, porque me parece que é importante também pôr em prática essas iniciativas que referes. Depois dizer ao Vasco que naturalmente este roteiro que falamos é também por Coimbra, portanto naturalmente que o objetivo será discutir com a Universidade, como estamos a fazer, não só, por exemplo, o financiamento das residências, como também as alterações ao regulamento pedagógico que temos vindo a falar. Por fim, dizer à Carolina que concordo praticamente com ela na totalidade, dizer o seguinte: estamos a falar do movimento associativo e não do movimento estudantil. E é por isso que nós dizemos na nossa moção que nós não queremos comparecer ao ENDA e ao ENA, não comparecer ao movimento estudantil. E nós podemos perfeitamente, aliás, esse é o objetivo também do roteiro, estar em busca de mais apoios para o nosso caminho. É este o início do nosso trabalho. Este não é um fim, é um início em busca de uma nova forma de vermos o movimento estudantil e de uma nova forma de olharmos a representação dos estudantes e a defesa dos estudantes. É este o nosso esclarecimento quanto a esta matéria, portanto, eu parece-me estar devidamente esclarecido. Muito obrigado.
Não havendo mais intervenções, vamos proceder para a votação. Pedia que fechassem a porta e que as pessoas que se encontram perto da porta se dirigissem para a frente. Colegas, dirijam-se para a frente para ser mais fácil a contagem. Quando digo para a frente, estou a falar deste corredor. Colegas, peço que se dirijam para este corredor. Quem se encontra perto da porta. Não, olha, tenta. Ok, obrigada. Deixa, dá-me a moção. Moção número 1, proponente Direção-Geral Conselho Internúcleos. O proponente desta moção pediu que fosse votado ponto a ponto. Será lido o ponto e depois procedemos à votação. Assim, ao primeiro dia do mês de junho do ano 2015, propõe-se, ponto 1, a não comparecência da Associação Académica de Coimbra nos encontros nacionais de academias e nos encontros nacionais de direções associativas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por larga maioria. A mesa vai permitir que haja declaração de voto ponto por ponto. É uma decisão da mesa. Se alguém quiser fazer uma declaração de voto, António Arnaud. A minha declaração de voto é muito simples e é... Obrigado, colegas, eu percebo outra vez, não é? Mas, enfim, a minha declaração de voto é muito simples e é dirigida diretamente à Direção-Geral da Associação Académica. Eu julgo que, ainda hoje, o mais rápido possível, todas as associações de estudantes, todas as que fazem parte e que vão aos ENDAS e aos ENAS, devem ser notificadas por nós, imediatamente, e ser os primeiros a saber antes de saberem os jornais, porque nós devemos-lhe o respeito que eles não mostraram por nós. Arnaud, declaração de voto, começa por dizer o que é que votaste. Segundo ponto, consiste na organização de um roteiro por Coimbra e pelo país, com o intuito de reunir com diversas entidades ligadas ao ensino superior e à juventude nas primeiras 2 semanas do mês de junho. Estas reuniões terão como principais objetivos a auscultação das mesmas e a apresentação de propostas sobre as matérias da educação para que a Associação Académica de Coimbra possa procurar apoio para as suas propostas na campanha para as eleições legislativas e para os próximos anos de governação do país. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por larga maioria. O ponto 3 é votado em alternativa com uma proposta de alteração do Jonas.
Primeira proposta. A apresentação de um livro com as reivindicações da Associação Académica de Coimbra na área do ensino superior na terceira semana do mês de junho. E a proposta B é... A apresentação de um manifesto com as reivindicações da Associação Académica de Coimbra na terceira semana do mês de junho, incorporando os seguintes pontos: retirar todos os cortes no ensino superior deste Governo, reinvestir nas infraestruturas e corpo letivo no ensino superior, aumentar o número de bolsas e a abolição da propina. Precisam de repetição? Não? Quem vota na proposta A? Ok. Quem vota na proposta B? Aprovada a proposta A. Quarto ponto. Agendar reuniões com todas as estruturas candidatas ao Governo de Portugal durante o período de campanha no edifício da Associação Académica de Coimbra, seguidas de uma visita pela Universidade de Coimbra a partir do mês de junho até o mês de setembro. A Associação Académica de Coimbra pretende apontar as fragilidades do ensino superior, apresentar propostas e efetivar compromissos de implementação de determinadas medidas na próxima legislatura. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por larga maioria. Quinto ponto. Marcar uma conferência de imprensa no edifício da Associação Académica de Coimbra no dia 2 de junho, às 12 horas, para expor os resultados da Assembleia Magna e o rumo futuro da Associação Académica de Coimbra no panorama nacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por larga maioria. Temos uma adenda a esta moção proposta por Jonas, duas adendas por Jonas Van Vassol. O primeiro ponto é a apresentação, a subscrição deste manifesto, que seria no ponto 3 desta moção, às entidades que se apresentam às próximas eleições legislativas. Jonas, queres votar ponto por ponto ou submetemos logo os 2 pontos? 2 pontos? Quem vota contra? Eu repito. Ele vai repetir. A apresentação, à subscrição deste manifesto, que foi... Não, a alternativa foi a de cima. Agora... Jonas. De coisa, em vez de manifesto, ok. Livro, que é o tal livro que eu ok. provei. Livro, manifesto. Voltando a ler então com a correção, a apresentação à subscrição deste livro às entidades que se apresentam às próximas eleições legislativas. Quem vota contra? Quem se abstém?
Quem vota a favor? Aprovado por larga maioria. Segundo ponto, então, da adenda, a organização de um plano de luta para reforçar este livro, incluindo uma manifestação nacional no início do próximo ano letivo. Quem vota contra? Oh, colegas, silêncio. E levantem bem a mão. Quem se abstém? Quem vota a favor? Moção reprovada. O quê? Foram 110 contra, 43 abstenções e 53 a favor. Declaração de voto, Carolina Rocha. Isto é absolutamente inconsequente, não é? Acabámos de dizer, em magnas anteriores, diz-se que a Associação Académica de Coimbra vai fazer tudo o que for possível, vai protestar-se tantas vezes quantas forem necessárias para conseguir mudar a situação e agora votamos contra uma proposta de uma luta, de uma manifestação no início do ano letivo. Dizemos que temos de ter uma postura mais agressiva e de maior força e não sei o quê, e agora também votamos contra essa postura que seria a luta dos estudantes, obviamente. Então o que é que vocês pretendem fazer, ao fim e ao cabo? Eu juro que não percebo. Eu votei favoravelmente, pronto, devia ter começado assim, desculpa. Não faz sentido, é uma inconsequência brutal, acho que isto temos sentido desde há muito, muito tempo e pronto, há que pelo menos ter em conta aquilo que fizeram nas últimas magnas e aquilo que disseram nas últimas magnas. Ao menos isso, né? Está em todo lado, ao menos isso é mostrar alguma consequência para os alunos, alguma estabilidade de uma direção-geral da associação académica para os estudantes de uma universidade. Obrigada. Declaração, Jonas. Caros e caras colegas, claro que eu votei a favor e eu achei a posição da DG muito hipócrita e envergonhadora, principalmente com a retórica que tiveram aqui, como se esta saída da ENDA fosse uma posição radical para estar com os estudantes. No momento que é para liderar os estudantes, não fazem nada. Isto mostra como a gente precisamos, próximo ano, de mudar de caminho. Precisamos de uma DG que não só em palavras é simbólica e vai na resistência e depois na prática não faz nada.
Precisamos de uma outra DG. Declaração de voto, Vasco Ferreira. Ora, o meu voto foi favorável à aprovação da moção. Dizer apenas uma coisa. Quanto mais anos pertence a esta academia, e já não são propriamente poucos, quanto mais anos estou dentro desta academia, mais percebo que ou sou eu que sou bipolar, ou então as opiniões são muito bipolares. E quando estamos a querer extremar posições, logo a seguir fazemos coisas que são tipicamente padronizadas. Mas também não vou estar aqui a discutir questões que passam por outras vias. Muito obrigado. António Arnaud. Lá está. Temos que seguir uma coerência, colegas, não é? Eu votei, peço imensa desculpa, vou ter que fazer a minha crítica, votei favoravelmente a esta moção. No entanto, já me foi esclarecido que não é a única moção que propõe ações reivindicativas. E, portanto, eu pedia, nesta minha declaração de voto, se possível e permitido pela mesa, soberana neste ponto, que a Direção-Geral esclarecesse a questão das duas moções. Ainda assim, se vamos sair, não é do movimento associativo nacional, se vamos sair ou vamos deixar de reconhecer força institucional ao ENDA e ao ENA, então, colegas, a Associação Académica tem que liderar o movimento associativo nacional. Tem que começar por liderar. Eu sou o primeiro a vir aqui a este púlpito dizer que não vale a pena fazermos manifestação mês sim, mês não, ou mês sim, mês sim, mês sim, mês sim, porque não é assim que as coisas devem funcionar para sermos ouvidos. De nada valem armas em campo de batalha se não houver conselho avisado em casa. Casa arrumada, rua arrumada. Agora, se saímos e tomamos esta posição, tomamos a posição até ao fim. Vamos para a rua com os nossos colegas e mostrar-lhe que a Associação Académica de Coimbra é que defende o movimento associativo nacional. Muito obrigado. Declaração de voto, João Carvalho. Colegas, evidentemente que votei favoravelmente a esta moção e não podia deixar de o fazer, ao contrário desta Direção-Geral, que decidiu, claro está, sem surpresa para a maioria de nós, contradizer-se constantemente nas suas ações, nas suas palavras, quando diz que está, quando se tenta aqui assumir como a vanguarda dos direitos da juventude e do ensino superior, e depois vota negativamente a uma moção que prevê precisamente essa reivindicação, essas manifestações que têm em vista esta garantia dos direitos dos estudantes. Isto é uma posição altamente contraditória e altamente criticável. Aliás, esta Direção-Geral já não é a primeira vez que assume estas posições contraditórias, vota favoravelmente a saída do ENDA como se fosse a vanguarda dos estudantes e depois, na hora de os defender, não. Na hora de os defender, acobarda-se e fica escondida atrás das cortinas. E quando saem à rua no dia 24 de março, no dia do estudante, pensam que fizeram o seu papel, pensam que fazer uma manifestação é aquilo que tem de ser feito para resolver os problemas do ensino superior? Não. Nós temos de conduzir estas políticas, temos de conduzir a nossa ação com vista sempre a uma existência... Declaração de voto, João. A uma existência neste rumo. Portanto, esta posição é de lamentar e só mostra o quão contraditória esta Direção-Geral e o quão preciso é mudar de caminho, mudar de rumo. Declaração de voto, André Gomes. Boa noite, colegas. Eu votei favoravelmente a esta moção. Acho que não é preciso nos exaltarmos, porque eu acredito que estamos perante um daqueles momentos em que no melhor pano cai a nódoa. Isto para ser concretos, eu não acredito que uma Direção-Geral que se portou à altura e que me deixou tão orgulhoso no 24 de março, que me deixou tão orgulhoso ainda hoje a defender esta posição, não tenha uma alternativa a esta moção que acabou de ser reprovada. Seria de uma inconsequência brutal, não é essa a imagem que eu tenho da Direção-Geral e do seu líder, e estou em crer que isto só pode passar de um mal-entendido. E por isso é que eu acho, Bruno Matias, que não pode passar nem mais uma intervenção sem tu vires aqui dizer de facto o que é que pretendes fazer
para ser consequente com tudo o que aprovámos até agora. Porque não vale... Porque não vale nada agora andarmos aqui em declarações de voto consecutivas a bater sempre no ceguinho, quando quem nós queremos aqui ouvir é o Presidente da Associação Académica de Coimbra. E eu espero, sinceramente, que tenhas um rumo e um caminho a apresentar a estas pessoas e a todos os restantes colegas que, não estando aqui, certamente estão orgulhosos da posição que a Direção-Geral e que tu próprio tomaste. É só. Declaração de voto, Bruno Matias. Bom, efetivamente, em primeira instância, deixe-me dizer o seguinte. Ainda há pouco estava a falar com o João Carvalho e estava-lhe a dizer, aliás, já tinha referido aqui também publicamente, que nós concordávamos com a sua moção de reivindicação em setembro nas faculdades. E deixem-me dizer porque é que nós não votámos favoravelmente. Primeiro, porque não houve aqui uma discussão maturada sobre esta matéria. Segundo, porque nós somos favoráveis... Deixem-me só... É importante concluir esta matéria. Segundo, nós aprovámos aqui uma moção em que se defende um roteiro ao nível nacional pelas diversas estruturas do ensino superior e também ações académicas que se queiram juntar a nós. Vamos aprovar uma moção, vamos votar pelo menos favoravelmente, uma moção que defende um conjunto de medidas reivindicativas nas faculdades, nas universidades, por esse país fora, no início de setembro, e estaremos mais do que disponíveis, como já fizemos no 24 de março, como fizemos aqui hoje, demonstrando o nosso contentamento pela passividade de algumas das estruturas académicas, para estar em setembro a lutar na rua, seja em Coimbra, seja ao nível nacional em Lisboa, pelos estudantes. Aliás, eu já tinha demonstrado a alguns colegas aqui atrás na Assembleia que nós estamos mais do que disponíveis, depois de fazer este roteiro e depois de perceber a abertura que os 22 partidos políticos têm para recolher as nossas opiniões, de marcar essa agenda e de pressionar os partidos políticos em setembro para ouvirem as reivindicações dos estudantes. Estaremos totalmente disponíveis para o fazer e faremos, aliás, teremos necessariamente assembleias magnas antes desse momento para aprovar essa matéria. Cá estaremos para defender e para dar consequência ao nosso projeto do roteiro ao nível nacional pelas diversas estruturas. Cá estaremos para, nos próximos meses, apresentar a cada partido político as nossas propostas e a cada instituição e a cada entidade do ensino superior as nossas propostas. Cá estaremos em setembro, se aprovarmos a moção também do João, para lutar e para reivindicar nas faculdades, nas universidades, tentando recolher apoios de todos os colegas para esse protesto momento associativo. E depois sim, nessa altura certa, no início de setembro, no final de julho, cá estaremos todos para aprovar um grande protesto a nível nacional. Na altura certa, no momento certo, cá estaremos para darmos consequência e para sermos coerentes. Não iremos naturalmente ser inconsequentes, nem iremos ter a falta de coerência. Estamos aqui para defender intransigentemente os interesses dos estudantes. E cá estaremos para em setembro fazer uma grande iniciativa política para não só chamar a atenção deste Governo pelas políticas erradas que teve, mas também para pressionar todos aqueles que querem governar o país para as políticas que devem ter nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Temos então que votar uma adenda proposta por Alexandra Correia da FEUC. Ponto 1. A Associação Académica de Coimbra faça um chamado a todas as associações académicas do país que tenham como prioridades a defesa do ensino público, a participação ativa e mobilização dos estudantes, a autonomia e independência das associações académicas face a instâncias governamentais e órgãos de poder. Alexandra, ponto por ponto. Ponto por ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por larga maioria. Segundo ponto desta adenda, então, a Associação Académica de Coimbra, em conjunto com as associações académicas, realizarem um encontro nacional aberto à participação de todos e todas
os e as estudantes do ensino superior para discutir o futuro do movimento estudantil nacional, as suas linhas prioritárias e formas de atuação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por várias maioria. Temos então agora a moção número 2, proposta por João Carvalho, que diz: ao primeiro dia do mês de junho do ano 2015 propõe-se, ponto 1 e único, a partir de hoje, a Associação Académica de Coimbra procurar, junto das associações de estudantes comprometidas em fazer frente às políticas para o ensino superior que prejudicam os estudantes, as convergências necessárias com o objetivo de o início do próximo ano letivo ser marcado por ações reivindicativas a nível de faculdades e ou universidades, tendo sempre em vista aumentar a mobilização e o patamar político da ação. Convergências? Eu corrigi depois, mas... Eu corrigi depois. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por várias maioria. Não havendo mais moções, damos por encerrado este ponto. Antes de passarmos para o ponto 3, outros assuntos, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Volto a repetir, estão abertas as inscrições para as intervenções do ponto 3, outros assuntos. Não havendo nenhuma inscrição para o ponto 3, damos encerrado o ponto 3 e damos encerrada a Assembleia Magna.